Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Amém. Irmãos, há uma confusão muito grande na mente, inclusive de cristãos, porque passaram a vida inteira aprendendo um evangelho errado, distorcido, deturpado, ao ponto deles não compreenderem sequer o que é fé. Alguns acham que fé é algo para ser sentido. E as pessoas que pensam assim, elas estão sempre na montanha russa. Elas pensam que fé é algo para ser sentido. Então, quando elas estão bem, felizes, contentes, aqueles hormônios da alegria, a dopamina está liberada e traz aquela alegria que você está alegre do nada, você se sente uma pessoa de muita fé. Tem coisa, hoje eu estou com muita fé. Hoje se o cão aparecer por aí, eu pego ele pelo chifre e amarro embaixo de qualquer lugar por aí. Hoje Jesus pode voltar hoje que eu subo com ele, não tem nem conversa. E eu sou o primeiro que vai na frente. Amanhã a dopamina foi-se embora, do nada ele amanhece azedo, desanimado, triste, sentindo fracassado, a pior pessoa do mundo, mesmo sem ter motivo para isso. Aí ele amanhece assim, rapaz, oh, meu Deus do céu, cadê minha fé? Eu perdi a fé. Aí ele fica pensando 1.000.000 coisas, o que ele fez para ter perdido a fé dele, porque hoje ele não está sentindo fé. Hoje se aparecer um endemoniado, ele se esconde, ele corre. Hoje se o cão vier na frente dele, que ontem ele amarrava pelo chifre, hoje ele esconde embaixo da cama. Hoje ele não quer que Jesus volte, Deus me livre de Jesus voltar hoje, que hoje eu fico, hoje não tem jeito. Hoje, se eu estou vendo a hora o chão se abrir, eu caio no inferno logo agora, vivo. Eu estou fraco, estou sem fé hoje. Então as pessoas que acham que fé é um sentimento, elas vivem nisso. Elas oscilam de acordo com o que elas estão sentindo. Isso é o erro mais grave que você pode ter em relação à fé. Outro erro muito grande em relação à fé é basear ou balizar, mensurar a ação de Deus, a sua própria capacidade. Ou seja, você vai orar para Deus, por exemplo, curar alguém do câncer, é um exemplo. Aí você ora, Deus cura essa pessoa do câncer, Senhor, faz esse milagre, arranca esse câncer, se for espiritual, repreende, se for físico, Senhor, cura. Mas lá na mente você sabe que o câncer não tem cura, lá no fundo você sabe que o câncer não tem cura, e imediatamente você já pensa assim, não vai acontecer nada. Porque você mensura, dimensiona o tamanho da ação de Deus, a sua capacidade ou a capacidade do homem. Às vezes você ora e diz, Senhor, eu vou conseguir, vai fazer. É quando chega diante do primeiro obstáculo, você para. Mesmo que você tenha orado, Deus abre as portas, Senhor, escancara tudo. Aí você chega lá, não, mas é difícil demais, isso aqui não abre não. Essa aqui, você já coloca o primeiro obstáculo, você já acha que não vai abrir, porque você está baseando, pediu a Deus que pode tudo, mas como você sabe que não pode, é impossível, aí você já desiste, porque você acha que realmente Deus não vai abrir, porque é impossível. Então isso, irmãos, são erros, e poderia estar muitos outros exemplos aqui, mas são erros gravíssimos, que a gente comete em relação à fé. Aí, isso acaba prejudicando a nossa vida, a nossa prática ministerial, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Se você for olhar, o versículo diz que realmente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Alguns acham, e aí já tem os outros que acham que a fé é você só tem fé se você profetizar, se você falar língua estranha,
Se o culto tiver algum tipo de movimento, irmãos gritando, pulando, falando língua estranha, profetizando, aí sim é uma igreja de fé. É aqueles irmãos que não fazem nada disso, que não participam de nada disso, ficam achando que não tem fé. Então, mas o que é que o texto diz em relação à fé? Que realmente, se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Aí tem outras pessoas que cometem o erro de querer dar presentes para Deus, para tentar agradar a Ele. Eu vou dar dinheiro para Deus, para poder agradar a Ele. Eu vou dar dinheiro no envelope, vou fazer a campanha, como o Lailton falou, que tem igreja por aí hoje pegando heresia que estão lotadas. Vou andar em cima do sal grosso, vou pegar a rosa ungida, o martelo ungido, a fronha ungida. Eu vou, porque eu tenho fé. Não. O texto diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles creiam. Ele não diz que é necessário que eles sintam. É necessário que eles creiam. Mas você falou, pastor, sobre fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, agora eu estou com dúvida, porque eu dou dinheiro na igreja, eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres, agora eu estou com dúvida se eu estou agradando a Deus ou não. Bom, você pode fazer tudo isso aí, mas se você não tiver fé, você não está agradando a Deus. Como disse Paulo, Romanos 3, você pode dar o seu corpo para ser queimado, pode vender tudo, dar para os pobres morar embaixo da ponte, mas se você não tiver fé, nada disso vai mover a mão de Deus, vai agradar a Deus. A Bíblia, ela vai nos ensinar. Então, pastor, eu quero aprender o que é fé, já que você disse que não é o sentimento. Não. Aqui no próprio versículo ele já explica. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe, e que recompensa, dá presente, galardoa quem busca Ele. Mas a melhor forma de simplificar isso é o que Hebreus diz no capítulo 11, ainda no verso 1. Então eu quero entender o que é fé, não é um sentimento. E o que é? Verso 11, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o que a fé? Não vamos buscar no livro dos filósofos gregos antigos, dos teólogos, um livro do teólogo fulano de tal, o erudito fulano de tal, que está tentando explicar o que é fé. Vamos buscar no que realmente o Espírito de Deus fala. O que é fé? Fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Lembra do que Paulo disse para os coríntios? Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem revelado para aqueles que os amam. O que Paulo estava falando ali? Paulo estava falando das coisas espirituais, das coisas celestiais. Ninguém nunca tinha ouvido falar da descrição, por exemplo, de uma cidade celestial, como o Apocalipse descreve, como João descreveu em Apocalipse. Uma cidade santa descendo do céu, ataviada como noiva, um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado que não envelhece, não adoece, não sente dores, que vai ver a eternidade. As pessoas não tinham ouvido falar, muito menos compreendiam a respeito disso. Aí Paulo diz para os coríntios, que diz agora, que o olho não viu. Alguém aqui já viu a cidade celestial? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. O olho não viu. Mas você tem convicção, certeza que ela é real. Alguém aqui já viu alguém com o corpo glorificado, que não envelhece, não adoece, não sente dores, que nunca mais morre? Não. Mas quando Deus nos revelou, nós passamos a ter certeza, convicção.
Ou seja, independente do meu estado emocional. Quanto é 2 mais 2, igreja? 4. Vamos dizer que hoje você amanheceu com a virose da mosca, com diarreia, vazando pelo pito. Você está triste lá, tomando soro na veia, triste, desanimado, achando até que vai morrer. Não, dessa eu não escapo não. Mas se eu chegar para você e perguntar quanto é 2 mais 2, você vai dizer o quê? Porque você tem convicção, certeza. A fé é isso. Você está lá moribundo já para morrer, mas você sabe que 2 mais 2 é 4. Você pode estar passando as piores tempestades da tua vida, as piores situações, tribulações, adversidade, mas você tem certeza, convicção das coisas que você nunca ouviu, mas que Deus nos revela pelo Espírito no Evangelho, que são espirituais e eternas e são reais. Alguém tenta te convencer, não, Jesus já voltou, e você tem certeza que Ele não voltou. Alguém tenta te convencer que a cidade celestial não existe, que o novo céu, nova terra não existe, que a nova Jerusalém não existe, que o corpo glorificado não existe, mas ninguém tira isso de você, está entranhado, impregnado, está intrínseco, agora a sua essência, porque Deus te revelou, e você tem certeza, convicção absoluta. Não está ligado ao teu estado emocional, tá? Você está entendendo a mensagem? Está ligado ao estado emocional? Isso não está. Convicção, certeza. Foi o que levou Pedro a se permitir ser crucificado de cabeça para baixo. Foi o que levou Paulo a se permitir ser decapitado lá em Roma. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Pela fé fulano, pela fé cicrano, pela fé não sei quem, pela fé não sei quanto, fez isso, pela fé fez aquilo, pela fé abriu mão disso, pela fé abriu mão daquilo, pela fé fez isso. Os homens tinham convicção ao ponto. E Policarpo de Esmirna receber do governador a oportunidade, amarrado num poste, dizer: Policarpo, nega a Cristo e eu te solto agora. E um homem de 86 anos de idade dizer: eu sirvo o meu Senhor há não sei quantos anos, não me lembro quantos anos. Ele nunca fez nada contra mim, por que eu vou negar ele? Convicção, certeza, que fez aqueles cristãos do primeiro século, Estevão ser apedrejado lá nas portas de Jerusalém, bastava ele negar ali e dizer que não, mas que fez ele se deixar ser apedrejado? A fé, a convicção, a certeza. O que fez Moisés deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, trocar aí essa glória terrena para ir sofrer com os hebreus? Fé, certeza, convicção. Não estava atrelada ao seu estado emocional, mas uma certeza absoluta. Pastor, já entendi, mas como que eu faço para ter essa fé? Pastor, eu quero ter essa fé. Como que eu faço para ter ela? Quando você tiver essa fé, você vai parar de fazer campanha, você vai parar de fazer sacrifícios, você vai parar de botar dinheiro em envelope achando que tua vida vai ser resolvida. Você vai mudar muita coisa na sua vida. Você vai tirar um fardo de cima de você. Você vai parar de ter medo de perder a salvação. Você vai parar de ter medo de sofrer a ira de Deus. Ai meu Deus, eu pequei, meu Deus, a ira de Deus vai cair em cima de mim. Opa, o carro furou o pneu, eu sabia que Deus ia me castigar. Você vai parar com essas besteiras. Vai saber que o carro furou o pneu não é porque Deus te castigou, porque tu cometeu um pecado. Perdeu medo. Porque João disse que o perfeito amor lança fora todo medo. Se você não está aperfeiçoado na fé, no amor, vive com medo. Porque quem vive com medo de Deus, medo, Deus me castiga agora. Se você vive com esse medo, é porque você ainda não está aperfeiçoado na fé e no amor. Porque quando você entendeu o que é fé, aperfeiçoado no amor, você vai perder esse medo, lançar fora esse medo.
Você vai passar, ao invés de ter medo de Deus, você vai passar de servir a Deus porque eu estou com medo, você vai servir a Deus porque eu amo. Teve um pequeno debate na faculdade, na sala de aula, não me lembro qual era a disciplina. Aí o pastor, o professor, o teólogo, ele disse para os alunos: olha, a gente tem que pregar duro para a igreja. Porque se a gente não pregar duro, os crentes já fazem o que faz. Se a gente não pregar duro, aí o negócio desmantela mesmo. Com respeito, o professor, o teólogo, disse: pastor, eu queria dar só uma sugestão. Eu entendo que ensinar a igreja a amar a Deus é melhor do que ensinar ela a ter medo. Porque se você ensinar a ter medo, daqui a pouco o medo passa, a pessoa esquece. Mas se você ensinar a amar a Deus, aonde Ele estiver, Ele pode estar em qualquer lugar, qualquer buraco, qualquer lamaçal, Ele vai estar na presença de Deus ali. Ele pode estar distante, vai poder estar distante dos olhos de qualquer pessoa. Ninguém está me vendo, ninguém me conhece, mas ainda assim ele vai lutar contra o pecado, porque ele sabe estar na presença de Deus, a quem ele ama. Ensine um crente a amar a Deus. Ele vai vir para os cultos de domingo, não porque tem que cumprir protocolo religioso, mas porque ama estar reunido com a igreja cultuando a Deus. Ensine um tocador desse aqui, um cantor desse aqui, a amar a Deus, que ele vai passar a tocar e a louvar aqui, não para cumprir protocolo, mas fazer com amor, sabendo que está louvando a Deus. Ensine um pregador desse aqui a amar a Deus, que ele vai preparar a mensagem, vai trazer a pregação, não porque tem que cumprir o protocolo que é pregador, mas por amor, para servir a Deus e a igreja. Nem para querer ser melhor do que o outro. Pastor, entendi. Agora, como é que eu faço para ter essa fé? O que a Bíblia diz? A fé vem pelo... Vocês sabem, né? Onde é que está escrito isso aí? Alguém sabe? Eu não me lembro não agora. Pergunta o Google aí. Ó, diga aí, ok, Google. Não entendi. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. A doida não está falando, pois não falou aqui, mano. Já tinha esquecido, está aqui. Romanos 10, 17, tá, irmã, está certo, hein? A fé vem pelo ouvir. Se você quer essa fé, você precisa ouvir. É o único meio. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o restante do versículo. E o ouvir da palavra de Deus. Você acha que um muçulmano radical tem fé? Tem. Eu particularmente conheço poucas pessoas debaixo dessa terra que têm a fé como um muçulmano radical. A fé dele, irmãos, vem através de quê? Do ouvir, dos ensinamentos, da doutrina que eles aprendem. E eles aprendem desde pequeno, começam a estudar, como é o nome do livro dele? Alcorão. Começam a estudar o Alcorão pequenininhos, e é na base da palmada, se não souber recitar as coisas, alguns momentos. Ele cresce aprendendo que se ele matar um cristão, se ele sacrificar matando incrédulos, hereges, que são os cristãos, ele vai herdar o paraíso, com 100 virgens, e 70 virgens, e ter vigor para todas elas, paraíso. E ele cresce naquela fé, e chega um momento em que ele amarra uma bomba na cintura, entra do templo religioso, de qualquer outra religião, inclusive o cristianismo, ou principalmente o cristianismo, e ele explode gritando em nome de Alá, enquanto seu corpo se despedaça, ele acredita que está entrando no paraíso. Isso é fé. Isso é uma fé convicta, uma certeza absoluta, porém erradíssima, porém equivocadíssima, mas é fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então,
Se você quer ter essa... Por que muitos não têm essa fé então, pastor? Por que muitos da igreja evangélica brasileira não têm essa fé verdadeira que você acabou de falar aí na introdução da mensagem, na primeira parte da mensagem? Porque o que eles têm ouvido não é a palavra de Deus. É através da palavra, é em nome de Deus, mas não é a palavra de Deus. Como eu estava conversando com o Laiuta ali, é muito fácil, irmão. Eu pego o meu carro, vendo por 100 mil reais o meu carro, vou fazer um investimento, vou pagar um programa de rádio e televisão, vou falar de milagre, cura, libertação, oferecer objetos ungidos, trazer pessoas para dar o testemunho, e digo o endereço da minha igreja. As multidões vão correr para lá. Eu dou ali R$1.000 um cara para dizer que era paralítico que andou. Dou ali mais R$1.000 para outro cara dizer que era cego. Pego lá do interior, dentro dos brocotó da serra, lá onde o vento farra curva, que ninguém vai achar ele. Digo que ele era cego, ele enxergou, pega R$1.000 aí. Ele dá o testemunho, as pessoas escutam. Eu falo grosso, falo com convicção, com eloquência. Aquelas pessoas se convencem, elas vêm para a minha igreja. E eu passo a pedir a elas dinheiro, envelope, voto, propósito, deu o que tem. Os 100 mil que eu investi, que eu vendi meu carro, já estou com 1 milhão, multiplicou em 10. É fácil demais. É por isso que eu sou a favor de uma regulamentação em algumas coisas aí na questão de abrir igreja e de fiscalização de determinadas coisas dentro das igrejas. É fácil. Do mesmo jeito também é fácil você pregar, abrir a Bíblia e explicar o que está dizendo. Então se a igreja atual não tem essa fé que agrada a Deus, eles pensam que estão agradando. Mas eles não têm essa fé que agrada a Deus, porque o que eles estão ouvindo não é a palavra de Deus. É um evangelho adulterado, é um evangelho prostituído, é um evangelho diluído. Por exemplo, a maioria dos cristãos, dos evangélicos, aliás, vou chamar aqui, evangélicos, cristão para mim é outra coisa, cristão para mim é outra coisa, evangélico. A maioria dos evangélicos do Brasil, eles dão dízimo. Dão dízimo. Mas os apóstolos ensinam a dar o dízimo. Eles fazem campanha de 7 semanas, de 21 semanas. Os apóstolos ensinam a fazer campanha de 7 semanas. Eles pegam tudo que tem, vendem, colocam em envelope, vão dar para as igrejas, enquanto os pastores enriquecem e andam nos seus carros de luxo e compram mansões. E constroem os prédios de luxuosos. O evangelho ensina a fazer isso. Mas eles estão praticando. Com fervor. Com convicção. Com certeza. Para eles estão vivendo uma fé, sim. Mas não a fé que realmente agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Ah, mas eu tenho que cumprir a palavra e ver toda a palavra. Aí você tem que ter cuidado. Porque se você for lá para a vida de Salomão, em 1 Reis, Salomão com 900 mulheres, é um homem de Deus, eu também vou arrumar 900 mulheres. Não, mas Salomão apostatou, então eu vou para Davi, que também tinha umas dezenas de mulheres, vou arrumar também umas dezenas de mulheres. Afinal de contas, homens de Deus fizeram isso. Se você quiser praticar toda a Bíblia, aí você vai ter que fazer igual... Deus disse para Saul, invade Amaleque, a cidade de Amaleque, mata homem, mulher, menino, mulher de bucho, menino, mulher, criança, mata tudo, porque é para destruir esse povo. Aí nós vamos ver essa fé? Nós vamos praticar isso? Quer cumprir toda a Bíblia? A irmã adulterou, pastor. O irmão traiu a mulher traiu o marido, depois bota para a porta da cidade e vai apedrejar esse miserável. A Bíblia manda isso. A Bíblia manda isso. Nem os judeus compram mais isso. Então, você tem que entender, irmão. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas o que está lá no Antigo Testamento era uma lei dada para um povo, para uma época. Nós estamos no novo pacto, nova aliança. A doutrina agora é apostólica. Deus fala através do Filho. Se você quer viver essa fé que agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí você precisa conferir aí na tua igreja, no teu ministério que está sendo pregado, conferir direitinho com a doutrina apostólica, com a doutrina neotestamentária, se realmente está alinhado, está sustentado. Aí sim, você come, come, se alimenta e vive. Se não tiver, pula fora, foge, vai embora. Porque senão tu vai aprender uma fé, vai ter convicção numa fé, que vai
Ao invés de te aproximar de Deus, vai te distanciar de Deus. Sai dela, povo meu, que nem diz o pastor Zezinho. Então a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. É isso. Então procure com muita calma aonde você vai fazer parte, onde você vai congregar. E aprenda a Bíblia em casa, estude a Bíblia. Não fique reféns de homens, dependente de homens que vão te ensinar alguma coisa e muitas vezes te ensinar errado. Então, quando você, para ter essa fé, sem fé é impossível agradar a Deus, não é sentir, é ter convicção, é ter certeza. Não está relacionado aos nossos sentimentos, mas algo espiritual, uma convicção, uma certeza. Aí, para concluir, é importante citar um detalhe. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé, certeza, é convicção. Porém, entretanto, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de... O que é que não vem de vós? A salvação, pela graça sois salvos, não vem de nós. Foi por meio da fé, não vem de nós. É dom de Deus. Para ter essa fé que agrada a Deus, eu preciso ouvir o Evangelho, puro, genuíno e verdadeiro. Mas eu vou ouvir o Evangelho, puro, genuíno e verdadeiro. Mas eu só vou conseguir crer nesse Evangelho puro, genuíno e verdadeiro, se Deus me der esse dom. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, não vem de esforço humano, para que o homem se glorie, mas vem de Deus. Mateus capítulo 11, verso 25 e diante: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas. Que coisas? As obras que Cristo estava fazendo e o que ele estava pregando. Ocultaste essas coisas ao sábio instruído e revelaste aos pequeninos. Deus oculta de uns e revela para os outros. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é convicção, a fé vem pelo ouvir, mas Deus precisa te dar esse dom, te dar essa graça. Se Ele não te der, você vai ouvir 1 milhão de vezes, não vai entender, não vai crer. Por isso a resposta: ah, pastor, agora eu entendo porque que eu prego tanto para tanta gente e as pessoas não aceitam. Ele até entende com a mente humana, lógico que não são tapados, ele entende com a mente humana, mas ele não crê, ele não se converte, ele não pratica, porque Deus não deu a ele o dom para ele crer. Possa ser que em algum momento Deus dê. Não foi o que Paulo disse? Paulo perseguiu a igreja, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, foi perseguidor da igreja. Mas quando aprove a Deus o tempo determinado por ele revelar seu filho em mim, Deus tinha um tempo para revelar para Paulo. Deus primeiro deixou Paulo perseguir a igreja, torturar cristãos e fazer cristãos blasfemar o nome do Senhor. Deus permitiu Paulo fazer isso. Aí quando chegou o tempo de Deus dizer: é agora. É como tem uma pregação de um pregador, né? Vamos amansar o touro brabo. Deus é o Deus que amansa o touro brabo. Pegou Paulo e disse logo para ele: esse vai saber o que é padecer pelo meu nome. E depois Paulo vai contar tudo que ele padeceu pelo Evangelho. Você só vai conseguir crer se Deus te der essa capacidade. Aí por isso que eu te digo, meu irmão, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque essa fé que agrada a Deus, que vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, ela produz em mim um novo nascimento. Ela produz em mim uma regeneração. Ela transforma a minha vida ao ponto de se manifestar nas minhas ações, nas minhas obras, de agora eu ser uma nova criatura, com nova forma de pensar, novas atitudes, novas ações. O pecado que antes eu amava e eu fazia de tudo para praticar, agora eu detesto, eu aborreço, eu luto contra ele todos os dias. Essa transformação vai acontecer na tua vida. Ela vai se manifestar Não existe essa coisa de dizer: eu creio, eu sou um eleito, e viver na debandeira, no desmantelo, sem temor, nada disso. Não existe isso. Se o cara diz que crê, mas está na debandeira, no desmantelo, na prostituição, seja lá em que for, meu irmão, pode ter certeza, ele apenas acha que crê.
mas não foi revelado no espírito dele. Porque se fosse revelado no espírito dele, como Jesus disse, é melhor arrancar um olho, a perna, um braço, entrar no reino do céu, cego, coxo ou aleijado, do que ser perfeito e ser jogado no inferno. Quando você se converte de verdade, passa a crer de verdade, aí sim, tua vida vai se manifestando em fé. Aí sim, você vai poder chegar como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz o quê? E Jesus, vendo-lhes a fé, tocar em Jesus com fé. Você vai fazer como o paralítico lá de Cafarnaum, a casa rodeada de gente e Jesus cobrando ingresso para entrar, irmão João, na casa, cobrando ingresso para negociar a pregação dele. Aí o paralítico não queria pagar o ingresso, né? Aí subiu pelo telhado e destelhou. Aí Jesus diz o quê? Jesus parou a pregação, interrompeu o culto e disse, e Jesus vendo-lhes a fé. Quando você passar, de fato, a guardar a palavra de Deus, amar a Deus, todo o teu entendimento, toda a tua força, a viver para a glória dEle, a ser regenerado, transformado, a passar a detestar o pecado, a odiar o pecado, a lutar contra o pecado, e a viver não com medo, mas com temor e amor a Deus. Aí Israel vai chegar ao ponto, e passar a ter convicção e certeza dentro do teu coração, de que todas as promessas eu nunca vi, mas eu sei que são reais, tenho certeza disso. Aí você vai poder dizer, agora eu tenho fé. Você vai estar no pior momento da tua vida, vai abrir a geladeira um dia, vai estar vazio, que Deus te guarde disso, mas a gente passa por isso realmente. Abrir tua geladeira vai estar vazio, tua despensa vai estar vazio, passando a pior prova da tua vida, mas ainda assim você vai dizer para Deus, eu te amo, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e você vai ter certeza, vai ter convicção. É isso, é fé. E quando Deus fizer algo por alguém, não fizer por você, você não vai achar porque você perdeu a fé, porque você vai saber que a fé você não perde, ela está sempre contigo. Você sempre terá convicção, mas você vai passar a entender que Deus faz quando Ele quer, quando Ele não quer, Ele não faz, e quando Ele faz, é porque Ele é Deus, e quando Ele não faz, é porque Ele é Deus. E Ele é quem sabe, Ele é quem decide, Ele é soberano, Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, o que tem todo o poder no céu e na terra, que eleva, que abate, que faz tudo. Que ninguém, nada, ninguém, por mais poderoso que seja nessa terra, pode estorvar a mão de Deus, ou fazer a mão de Deus voltar atrás de algo que Ele quer fazer. E vai ter a certeza de que um dia, todos os grandes e poderosos, absolutamente vão estar diante do trono do Senhor, e se não se converterem, vão ter que ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E em contrapartida, você que é pequeno, desprezado, humilhado, envergonhado, ninguém dá nada por você, ninguém dá valor a você, porque você é pobre, você não tem nome, não tem fama, não tem glória, mas você também vai ter a convicção, que vai estar diante do trono dele, e vai ouvir ele chamar você pelo seu nome, que ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome, mas ele te conhece e sabe o teu nome, até o cabelo da tua cabeça estão tudo contado, e ele sabe o que você precisa antes de você pedir, e você vai ouvir ele dizer no dia daquele dia, venha bendito de meu Pai, toma posse do reino que eu preparei para você, desde a fundação do mundo.